Muito boa tarde a todos. É com o maior gosto que, em nome da AEM, a Associação de Empresas Emitentes de Valores Cotados em Mercado, vos dou as boas-vindas na conferência O papel dos secretários da sociedade no epicentro dos novos desafios. A sessão de hoje integra o ciclo de 7 conferências que a AEM organiza no âmbito do programa das comemorações do seu 10º aniversário e queremos desde já agradecer a todos a que ela assistem e a respectiva presença. Naturalmente, com uma saudação muito especial para os representantes das empresas associadas da AEM que aqui nos acompanham. Cabe-me igualmente o privilégio de apresentar e cumprimentar os oradores nesta conferência. Para esta conferência contamos com a intervenção inicial e de referência do Sr. Professor Dr. Paulo Olavo Cunha, a quem muito agradecemos ter aceito o nosso convite para se associar ao aniversário da AEM. O Dr. Paulo Olavo Cunha é doutor em Direito e sócio sénior do Grupo Empresarial e Fiscal e sócio responsável da área Corporate and Governance da Vieira de Almeida. E a propósito, nesta ocasião gostaria também de recordar a experiência pioneira e de enorme sucesso que no passado desenvolvemos com a Universidade Católica, de elaboração e apresentação dos relatórios Governo das Sociedades em Portugal e Índice e Rating de Governo Societário Católica AEM, bem como do trabalho que realizamos em parceria com a Vieira de Almeida a quanto da iniciativa AEM para o mercado de capitais, em que apresentámos 24 recomendações estratégicas e mais de 100 medidas para o desenvolvimento do mercado de capitais, naquele que, ainda hoje, julgamos ser o mais completo e sistematizado diagnóstico nacional e a principal proposta de soluções sobre o nosso mercado. À intervenção de fundo do Sr. Professor Paulo Olavo Cunha, seguir-se-á um debate para o qual contamos com um painel excepcional, composto por 3 profissionais bem conhecidos do nosso mercado e que desenvolvem a sua atividade em empresas associadas e fundadoras da AEM. Assim, quero cumprimentar a doutora Ana Luísa Virgínia, Chief Financial Officer da Jerónimo Martins, a doutora Ana Pina Cabral, secretária da Sociedade do Milênio BCP, e o Dr. Rui Oliveira Neves, General Counsel da Galp, bem como o Dr. Abel Sequeira Ferreira, diretor executivo da AEM, que assegurará a moderação do debate e a quem passo agora a palavra para algumas breves notas iniciais. Muito obrigado, Matilde. Quero também cumprimentar todos os presentes e, conforme a Matilde Pérez já referiu, esta sessão integra o ciclo de 7 conferências que a AEM organiza no âmbito do programa das comemorações do 10º aniversário da Associação. Um conjunto de sessões dirigidas, em primeiro lugar, e como não poderia deixar de ser, às empresas associadas da AEM e aos seus representantes, mas, igualmente, abertas a um público especializado, constituído pela comunidade empresarial e por todas as pessoas e entidades que, de forma mais próxima, acompanham os temas do mercado de capitais e da economia portuguesa e europeia. É um ciclo de conferências que tem como propósito fundamental identificar as principais tendências e as temáticas essenciais que irão marcar o futuro do mercado de capitais português e os principais desafios para as sociedades cotadas. Neste contexto, e com este desígnio, o tema da conferência de hoje pareceu-nos particularmente importante e incontornável. De facto, na nossa perspectiva, a figura do secretário da Sociedade, legalmente consagrada no ordenamento jurídico português desde 1996, pese embora o seu regime legal bastante pormenorizado e as mais de 2 décadas decorridas, não tem sido objeto do merecido desenvolvimento, designadamente com uma abordagem qualitativa e empírica por parte da literatura especializada. A missão e as funções dos secretários da Sociedade permanecem muitas vezes, em especial para muitos fora do estrito âmbito do governo das sociedades, ainda envoltos em algum mistério, o que não é compaginável com a importância do papel dos secretários da sociedade para o bom funcionamento das companhias, em particular em momentos de crise aguda e intensa como aqueles que estamos a viver. Em especial, pareceu-nos que se encontra pouco ilustrada e destacada a importância crescente destes profissionais para o bom funcionamento do conjunto dos órgãos sociais das sociedades cotadas e para a concretização dos mais recentes e inúmeros mecanismos de governo das sociedades. Importância tanto maior no ambiente particularmente desafiante, como é o contexto de Covid-19,
em que nos encontramos, ainda sem fim à vista, e no qual intuímos os secretários da sociedade, colocados no epicentro dos novos desafios que as sociedades enfrentam, têm e terão um papel decisivo a desempenhar. É este o nosso ponto de partida para a reflexão que queremos realizar nesta conferência e que também fundamenta os convites que endereçamos ao conjunto de oradores, prestigiado e prestigiante, cujos contributos teremos o privilégio de conhecer nas intervenções e debate que se seguem. Sr. Professor Paulo Olavo Cunha, é para nós uma enorme honra que tenha aceitado juntar-se às comemorações do nosso aniversário. Em nome da AEM, mais uma vez, muito obrigado pela resposta positiva e imediata que deu ao nosso convite, e é com o maior gosto que lhe passo a palavra para a intervenção de referência desta tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Saúdo os oradores que me precederam e agradeço o vosso amável convite. Na realidade, para mim é uma oportunidade excelente poder estar aqui convosco, espero que me estejam a receber bem, e poder estar aqui a partilhar convosco algumas reflexões sobre esta figura, como o Abel Sequeira Ferreira acabou de dizer, é uma figura relativamente importante e que não tem merecido qualquer atenção dos teóricos de direito. É verdade, eu fiz essa indagação, pelo menos em Portugal, a situação não é brilhante. O secretário, como todos sabem, é um elo de ligação imprescindível entre todos os órgãos da sociedade. Eu diria mesmo que é um dos elos mais fortes, no fundo, com um papel silencioso, mas que eu considero imprescindível. Portanto, que acaba por adquirir um relevo muito maior do que os teóricos possam pensar. Nunca colocou, nem suscitou problemas até ao presente que levassem às torres de marfim, digamos, as questões que o podiam envolver, mas neste momento, no momento presente que estamos a viver, estão-se a suscitar algumas questões relativamente a esta figura. Em primeiro lugar, eu diria que, sendo obrigatório nas sociedades cotadas, eu acho que ele também o deveria ser nas grandes sociedades anónimas. E estou convicto, admito que isso venha a acontecer, que com a revisão que o Código dos Valores Mobiliários irá levar e com, no fundo, a separação das sociedades abertas cotadas das abertas não cotadas, que possa vir a haver uma aproximação das abertas às grandes sociedades anónimas e que, portanto, haja a prazo, pelo menos, a obrigatoriedade de estender esta figura a essas sociedades, uma vez que a sua dimensão o justifica plenamente. Devo dizer que a origem dos secretários da sociedade, e estão aqui secretários atuais e pessoas que já foram secretários, já não são, e que são administrador, enfim, há de tudo aqui um pouco, pelo menos aqueles que me estão aqui a acompanhar no painel. Gostaria de dizer que os secretários são habitualmente oriundos dos quadros da sociedade e são, como sabem, escolhidos pelo órgão de administração. Só não é assim nas sociedades por cotas, quando os secretários são facultativos. Confesso que não conheço nenhum caso de sociedade por cotas com secretário, mas possivelmente haverá, nem que seja para haver aqui um tertium genus, e na realidade sei que muito raramente os secretários são designados no momento inicial, porque não há muitos casos de sociedades admitidas ab início, como sabem, os requisitos são muito exigentes e, portanto, o secretário acaba por ser escolhido pelo Conselho de Administração, embora possa ser fixado inicialmente. Ao longo desta meia hora que me dispuseram, e sem prejuízo depois de voltar a trocar algumas impressões convosco, eu vou procurar até descer um pouco à terra, estive a fazer uma análise de alguns casos práticos, para procurar ver como é que, no fundo, as nossas sociedades encaram o fenómeno dos secretários. Naturalmente que há logo aqui uma questão interessante, que é a seguinte, repare-se, o Código das Sociedades Comerciais trata dos sujeitos de direito comercial e, portanto, trata das sociedades que são os principais sujeitos de direito comercial, mas a verdade é que o legislador puxou para o Código dos Valores Mobiliários muitos aspectos que são tipicamente aspectos de regime de sociedades. Fê-lo, por exemplo, com as regras relativas às sociedades abertas, dos artigos 13 a 29, hoje 29G, com as últimas alterações que ocorreram. Portanto, já não é o 29A, como era até há pouco tempo, agora temos bastante mais alguns artigos que foram introduzidos na última alteração do Código. Ora bem, o que acontece é que, curiosamente, o secretário da sociedade,
que é um membro obrigatório nas sociedades cotadas, não veio a ser regulado no Código dos Valores Mobiliários. Ele foi introduzido no Código das Sociedades Comerciais. É algo que é um pouco estranho, sobretudo porque já se vivia um bocado a lógica de puxar as coisas para o domínio dos valores mobiliários. É claro que eu acho que ele está bem no Código das Sociedades Comerciais, o que eu acho que está mal é o regime das sociedades abertas no Código dos Valores Mobiliários, e aqui muitas vezes é uma luta entre ministérios, o Ministério da Justiça, o Ministério das Finanças que o explica, e até muitas vezes, no fundo, a autoria dos projetos de modificação destes códigos. Nós gostamos muito de olhar para os projetos como sendo nossos, quando os projetos são de todos, e é isso que seria positivo que viesse a acontecer. É claro que ainda gostaria de, antes de percorrer rapidamente alguns aspectos que eu selecionei para hoje, referir que eu não acho muito feliz a designação de secretário da sociedade. É uma tradução muito à letra da designação inglesa, é uma designação confundível com a de secretário da mesa da Assembleia Geral, que era, digamos, uma função que já existia e um cargo que já existia e que sofreu muitas alterações com o Código das Sociedades Comerciais, e muitas delas passaram despercebidas, digamos, aos práticos da época, designadamente o secretário da mesa da Assembleia Geral passou em 1986 a substituir o presidente na sua falta ou na sua ausência, diversamente daquilo que acontecia antes de 86. Antes de 86 estava proibido de o fazer e, portanto, a função de secretário da mesa adquiriu um papel muito relevante em 86. É verdade que o secretário da Sociedade só surgiu em 97, com a alteração que ocorreu no final de 96 ao Código das Sociedades Comerciais, e o secretário é, mesmo assim, porventura, muito mais importante que o secretário da mesa, porque o secretário da mesa, no fundo, é meramente coadjutor do presidente e do vice-presidente, e o secretário é o verdadeiro pivô. É um pivô que colabora com todos os órgãos, tem uma intervenção transversal no contexto da sociedade e ainda tem que ter um suplente designado, coisa que, por exemplo, o secretário da mesa não tem, como é sabido. Tenho muitas dúvidas, que tentei ver se encontrava para este momento convosco um nome, uma designação para o secretário. O único que me ocorria, não que pode ser considerado desprimoroso, portanto tenho receio de o referir, mas podia ter algum sentido, por exemplo, que o secretário fosse, por hipótese, um impedido, porque na realidade ele é um impedido de todos os órgãos, no sentido em que o impedido é tradicionalmente utilizado. Repare-se, o impedido era, no fundo, o subchefe de qualquer navio, por exemplo, era aquela pessoa que executava diretamente todas as diretivas que lhe eram transmitidas pelos órgãos sociais. O secretário tem diversas funções, como todos aqui presentes sabem, não vou agora estar com demasiado pormenor para as caracterizar, elas estão nos artigos 446, mesmo assim gostaria de chamar a vossa atenção para 2 ou 3 aspectos. Primeiro, a sua função de secretariado, chamada de secretariado, que também me parece que em certos termos é um bocadinho redutora, portanto é uma função que eu chamaria mais de assessoria. Também podia ter sido reservada para o secretário a função do assessor, porque é um assessor de todos os órgãos, devo dizer, e portanto não de impedido, só que também há outros assessores hoje em dia nos órgãos, como é sabido. Portanto, a sua principal função, caracterizada tradicionalmente como secretariado, eu não o disse há pouco, mas podia dizer-lhes, a doutrina praticamente é omissa sobre esta figura, como muito bem referiu o Abel, é omissa. Apenas um texto publicado numa revista eletrónica pelo Paulo Tarso Domingos, em uma dúzia de páginas, e o resto só existe em códigos anotados. Eu próprio também, eu referi a algumas coisas, apesar de tudo, sou daqueles que mais gastei algumas linhas com o secretário e alguns aspectos já chamei também a atenção. Depois, para além das funções de assessoria ou de secretariado, tem funções notariais. Estas funções notariais, como iremos ver, têm bastante importância e até estabelecem e são origem de impedimentos que o secretário da sociedade pode estar sujeito. Portanto, exerce diversas funções de natureza notarial, que aliás justificam a sua criação noutras grandes sociedades anónimas, tem funções de informação, aqui como pivô ele deve levar a informação aos diversos órgãos e não só, deve até assessorar a informação que é exercida pelos próprios acionistas, deve promover os atos de registro societários e tem competências estatutárias adicionais, muitas delas não exploradas ainda, porventura. Aliás, é interessante porque, percorrendo os estatutos, vemos que as funções, que os estatutos não lhes atribuem mais nenhuma função para além daquelas que decorrem da própria lei,
e nunca tem funções de representação. Portanto, digamos que para quem, como eu, sou da geração do Yes Prime Minister, ou Yes Minister primeiro e depois Yes Prime Minister, digamos, aprendi que o Humphrey, Sir Humphrey, tinha de facto tinha um peso brutal nos governos britânicos, e a figura do secretário, que era, digamos, muito mais, o civil servant, neste caso, era muito mais relevante que a dos próprios ministros e primeiro-ministro. Portanto, isso diz qualquer coisa e da forma como eu olho para as sociedades. Quanto ao enquadramento do secretário, ele em princípio pode entrar como uma prestação de serviços, mas habitualmente nas nossas sociedades o secretário é um membro do quadro da sociedade, é isso que tem acontecido, e portanto acaba por no fundo ser um quadro de alta direção da sociedade que vai ter um acesso e um conhecimento muito grande. Quanto ao impacto da Covid-19 nas funções do secretário da sociedade, eu diria que vão ter a palavra os secretários presentes. Eu não vou entrar nesta medida, eu tenho uma ideia, claro, já participei em várias reuniões, designadamente do Instituto Português de Corporate Governance, já se discutiu um pouco este tema, mas iria reservar-vos a vós que estão aqui presentes e que são secretários ou que já foram, no fundo, digamos, partilharem a vossa experiência melhor do que eu faria, porque eu não tenho essa qualidade. No que diz respeito às influências da tipicidade orgânica nas funções do secretário, eu diria que a tipicidade orgânica significa que os órgãos de cada tipo ou subtipo societário e as respectivas designações não são alteráveis. Mas esta tipicidade, e isto é particularmente importante e muitas vezes esquecido, estende-se também, digamos, à competência desses mesmos órgãos. Portanto, eu diria que a competência é aquela que decorre da própria lei, portanto, do Código das Sociedades Comerciais, mas é preciso também ponderar se é possível atribuir funções adicionais e, aparentemente, da própria lei. A lei diz sempre, para além das funções atribuídas no contrato de sociedade, depois devo dizer-vos, atenção, notem isto que é particularmente relevante, e porventura todos os que estamos aqui temos culpas, o contrato de sociedade nunca acrescenta essas funções, apenas, no fundo, resume essas mesmas funções. Os estatutos podem atribuir outras funções, designadamente, por exemplo, receber reclamações internas que sejam dirigidas aos órgãos sociais, acompanhar diligências inerentes ao exercício do direito de informação. Eu, por exemplo, é uma coisa que eu já fiz, passo a publicidade, não evidentemente, que é algo que só interessa fundamentalmente a quem, no fundo, neste momento está na matéria de formação, mas eu já há muito tempo que arrisquei, digamos, draftar, minutar um regulamento do exercício do direito de informação e atribuir no contexto desse regulamento aquilo que eu entendo que são importantes funções aos secretários da sociedade, isto é, deles, reconheci-lhes também o papel de pivô, não apenas no relacionamento entre os órgãos, mas também no relacionamento com os acionistas, e é um relacionamento verdadeiramente importante. Portanto, eu costumo dizer, o secretário da sociedade é o interface no relacionamento com os acionistas e preserva, de algum modo, digamos, os titulares dos órgãos sociais nesse relacionamento. Quanto à composição do órgão, isto é um órgão singular, aliás, tenho quase que hesito em dizer neste momento que é um órgão, porque como iremos ver, eu em seguida vou olhar um pouco para os contratos de sociedades, das grandes sociedades existentes, de algumas que eu escolhi aleatoriamente, naturalmente que olhei para as sociedades daqueles que integram o painel comigo, não podia deixar de o fazer por uma questão de deferência e de consideração, mas eu olhei para mais algumas, achei que interessante olhar para mais algumas, e até para correr todos os modelos de governação, achei que era importante correr todos os modelos de governação, e portanto a composição do órgão tem logo aqui uma dificuldade, que é saber se estamos ou não perante um órgão, como é evidente, isto é, há quem entenda que não, há quem entenda que os órgãos são apenas as entidades no contexto de uma sociedade que formam as deliberações ou a representam externamente. Eu creio que o secretário é um verdadeiro órgão, mas curiosamente nem todos os estatutos o reconhecem como tal. E vamos fazer esse exercício em seguida, se calhar vou ser um pouco provocador, mas vamos fazer esse exercício em seguida. Quanto a quem é que pode ser secretário, aqui parece-me que indiscutivelmente a pessoa física, eu já discuti isto nas coisas que escrevi no passado,
tem que ter uma capacidade de exercício, como é normal, e tem que ter um curso superior ou ser solicitador. Eu hoje quase que arriscaria, tive quase para pensar só, dizer-vos só, tem que ter um curso superior, porque o curso já é um curso superior de solicitadoria, mas parece-me que o solicitador que não esteja ainda habilitado com essa licenciatura, ainda pode ser também secretário da sociedade. Gostava de, no que diz respeito, digamos, aos aspectos inerentes à sua designação, falar-vos um pouco dos impedimentos, para além das aptidões, portanto temos aspectos positivos e temos aspectos negativos. Se o secretário deve desempenhar as funções do notário, eu creio que nós não podemos deixar de olhar para o artigo 5º, aliás as pessoas que se pronunciam sobre isto são mais ou menos concordantes, e eu diria que o secretário tem que estar sujeito aos mesmos impedimentos que o notário e, sobretudo, há que procurar aqui obter e assegurar a neutralidade no exercício do cargo. Portanto, designadamente, no que diz respeito ao plano da sociedade que é assessorada. Portanto, devo dizer-vos também que esta limitação que o secretário tem a poder desempenhar funções em 7 sociedades suscita questões interessantes. Algumas delas eu gostaria de denunciar ao painel. Uma delas é saber qual é o tipo de acumulação possível, designadamente com o desempenho de funções noutros órgãos sociais. Isso é muito interessante para ponderar e julgava que, e até para debater, como é evidente. Eu não queria agora estar já a veicular nenhuma opinião. E quanto às 7 sociedades, digamos aqui a lei é relativamente clara, aceitando que, digamos, uma delas, ou pelo menos que não haja limitações se o cargo for no contexto de um grupo. São muitas vezes, não são muitos os grupos em Portugal que têm mais de 7 sociedades sujeitas à designação de um secretário da sociedade e, portanto, é uma situação que não se vai verificar demasiado. Uma questão também muito interessante na designação, mas que não diz respeito à designação, diz essencialmente respeito à cessação de funções. Tem a ver com o modo como o secretário cessa as funções. Aqui é engraçado, porque há uma sintonia, uma uniformidade de entendimentos para quem se pronuncia sobre isto, dizendo que os secretários devem cessar funções quando os administradores que o designaram também cessam essas funções. Eu já pensei nisto, devo dizer que nunca fui uma vez consultado, mas eu creio que a solução nem sequer avançou. Eu creio que não há uma indexação necessária de mandatos. Eu diria que, mesmo que os administradores renunciem em bloco, isto não arrasta, digamos, a cessação de funções do secretário na minha leitura. Na minha leitura, o secretário mantém-se em funções e mantém-se em funções até que a administração designe um novo secretário, porque o secretário é um órgão. E, portanto, uma vez designado, eu creio que é um órgão que adquire autonomia. Aliás, é interessante pensar até que ponto é que a administração pode substituí-lo, isto é um dos assuntos que não é habitualmente debatido, não é habitualmente analisado e que também deixo aqui hoje, no fundo, a função, eu entendo a função de keynote speaker como uma função de alguma provocação. Não é apenas uma pessoa que vos vem aqui falar durante meia hora sobre questões essencialmente teóricas e que depois não tem interesse nenhum na prática. Esta eu acho que tem interesse. Pode a administração destituir o secretário, demitir o secretário, substituí-lo, ou seja, afastá-lo e entra então o secretário suplente, porque existe um secretário suplente, ou o secretário suplente só existe quando há um impedimento superveniente do secretário. E se a administração cessa na sua maioria, digamos, funções, e portanto tem que haver uma substituição em globo, porventura até uma eleição geral, o secretário sai, tem que desaparecer, tem que também ficar, no fundo, em exercício de funções precárias, provisórias. Eu devo dizer, eu tenho uma opinião, também não quero dizer muito mais, mas posso dizer, eu acho que o secretário se mantém em funções até que seja substituído. Claro que eu acho que a nova administração vai ter a faculdade de designar um novo secretário, o que não significa que a anterior o possa destituir, sobretudo se o fizer sem justa causa. É uma questão muito interessante, embora como o secretário não é independente, também há aí uma questão muito interessante. A este propósito, e no que diz respeito também, digamos,
propriamente ao secretário da mesa da Assembleia Geral. Aqueles que já me leram e que me conhecem sabem que eu recuso algumas soluções que existem em algumas sociedades portuguesas, entre as quais o BCP, por exemplo, não queria, evidentemente não escamoteio o problema, no sentido de entender que o secretário da sociedade não pode substituir a função do secretário da mesa, porque todos os membros da mesa têm que ser independentes. A lei, no fundo, determinou esse efeito. No artigo 374-A, o legislador pode ter enganado, é verdade, mas a verdade é que escreveu e nunca mudou até hoje, já teve projetos para alterar e nunca alterou, e por isso eu diria, como o secretário da mesa tem a possibilidade ou a faculdade de substituir o presidente da mesa, coisa que o secretário da sociedade não tem por uma razão simples, é porque não é independente. O secretário da sociedade não é independente porque é oriundo da própria empresa na maior parte dos casos e, portanto, não tem essa possibilidade. E por isso, digamos, agora perguntar-me-ão, mas o secretário da sociedade, ele não é suposto, não há um artigo no Código das Sociedades Comerciais que diz que ele assessora a mesa da Assembleia Geral e é o responsável pela elaboração da ata, portanto, designadamente, ou pelo controle do processo de elaboração da ata, como diz muito bem os estatutos do Banco Comercial Português? Bom, eu diria evidentemente que sim, mas isso não significa que ele passe a ser membro da mesa, curiosamente. Eu creio que ele não é membro da mesa, como ele não é membro do Conselho de Administração. O secretário não é membro do Conselho de Administração, não é membro do Conselho Fiscal, não é membro da mesa da Assembleia Geral, e a mesa é um subórgão no plano da própria Assembleia Geral, e o secretário digamos, pode sentar-se na mesa fisicamente falando, pode estar presente, pode coadjuvar, mas não substitui nenhum dos membros da mesa, em minha opinião. Mas o legislador pode mudar isto com duas linhas, como é evidente, só que nessa altura tem que retirar a exigência da independência ao secretário da mesa da Assembleia Geral, qualquer que ele seja. O secretário, como sabem, é importante, quanto a mim, digamos, ele é objeto de registro, como sabes, tal como a própria cessação das funções, e mesmo, isto é particularmente importante, mesmo que o contrato seja omisso sobre a figura do secretário da sociedade, nos casos em que ele é obrigatório, primeiro, ele tem de ser designado. Portanto, a sociedade não fica dispensada de o designar, mesmo que seja omissa. É interessante, a sociedade até pode não lhe fazer referência, mas tem que designar e tem que o registar. Aliás, eu diria, questão interessante que se coloca em cima da mesa é saber se, nos casos em que o contrato de uma sociedade anónima, que não seja cotada, e portanto em que o secretário da sociedade não seja obrigatório, não prevê a figura do secretário da sociedade, é interessante ponderar sobre se a Assembleia Geral pode deliberar a designação de um secretário da sociedade, com exatas funções que decorrem do Código das Sociedades Comerciais e depois, na sequência disso, promover o respectivo registro. Vamos percorrer então aqui 2 ou 3 estatutos, os estatutos dos presentes. No BCP, o secretário nem sequer figura entre os órgãos e os corpos sociais, artigo 9. Compreende-se, eu até digo compreende-se, não acho que haja aqui uma incongruência, uma vez que o secretário no BCP integra a própria mesa da Assembleia Geral, artigo 20º, número 1, portanto não valia a pena falar dele e autonomizá-lo, embora eu acho que ele merecia essa distinção, e o secretário, no fundo, também secretaria as reuniões da Assembleia Geral, sendo, como diz o número 6 do artigo 20, responsável pelo processo de elaboração da ata. Os estatutos, curiosamente, não exigem que seja independente. Os estatutos exigem, do BCP, que o presidente e o vice-presidente sejam independentes e não exigem que o secretário seja independente e também não podiam fazê-lo tal como, no fundo, as funções são desempenhadas e tal como o órgão é considerado. Na Jerónimo Martins, o secretário é órgão social, curiosamente, está no artigo 11º, está mesmo entre os órgãos. E, curiosamente, os estatutos dedicam-lhe um artigo inteiro, que é o artigo 22, embora não lhe atribuindo, digamos, adicionalmente funções que não resultem da própria lei. Da Galp, o secretário da sociedade não integra os corpos sociais, que é curioso, devido ao artigo 7º, mas os estatutos concedem uma disposição inteira, isso está no artigo 20º. É uma situação interessante. Procurei também noutros estatutos, eu, como devem imaginar, por razões de função que tenho, funções profissionais, eu não invisto em empresas cotadas, mas
procurei noutras, passa publicidade, portanto, a todas. Por exemplo, curiosamente, no Banco BPI, o secretário da Sociedade é um órgão social e tem uma referência autónoma, portanto, é interessante ver que tem uma referência autónoma. Nos CTTs, o secretário também secretaria à mesa da Assembleia Geral, é curioso, portanto, é curioso e parece que é um órgão social acrescentado aos outros órgãos, nos termos do artigo 6º, portanto, e na EDP, a EDP tem uns estatutos que originariamente eram muito parecidos com os do BCP, sabe-se que a origem, digamos, é a mesma, mas mantém um modelo germânico, curiosamente. O secretário aqui aparece logo com mais destaque nos órgãos sociais, porque se prevê que a Paulo, estás sem som. Estás sem som, Paulo. Mas foi alguém que me colocou sem som, eu peço desculpa. Eu não mexi, desculpa. Portanto, eu devia estar na EDP, estava a falar da EDP, estava a dizer que na EDP a origem é muito próxima do BCP, mas a EDP conservou o modelo germânico, enquanto o BCP evoluiu em 2012 para o modelo anglo-saxónico. A sociedade também designa o secretário, como quem diz, não se percebe bem se é ou não órgão. Curiosamente, o secretário está na mesa, não surpreende, exatamente como está no BCP, mas depois, diferentemente do que acontece no BCP, o secretário tem uma regra, e uma regra, aliás, muito interessante, porque diz que, sem prejuízo de poder ser redesignado, as funções do secretário cessam com o termo das funções do Conselho de Administração Executivo que o designou. Portanto, parece, e bem, aqui fica claro, o secretário aqui não tem que ser afastado, porque, no fundo, as suas funções caducam com o fim do mandato para o qual foi designado e que coincide normalmente com o do órgão de gestão. Portanto, gostaria de deixar esta nota. De todo modo, eu devo dizer, curiosamente, são os estatutos das grandes sociedades que reduzem o papel do secretário, na minha perspectiva, ou seja, reduzem-no porque o confinam, esta palavra é lixada hoje em dia, peço desculpem a expressão, porque o confinam, no fundo, às disposições da própria lei. E, portanto, ficam, digamos, sem aquela expressão que eu acho que o secretário merecia, justificava e, eventualmente, poderia permitir evoluir até para um termo maior. Assessor societário, chamem-lhe o que quiserem, e, portanto, ter uma palavra, assessor societário, acho um termo que seria um termo feliz, fosse eu, porque, na realidade, um assessor societário, para todos os efeitos, não representa, mas pode-se confrontar com os acionistas. Eu sei que devo ter mais 5 minutos no máximo, mas vou ser breve para cumprir o tempo que me foi atribuído. O secretário é um motor indispensável no funcionamento de todos os órgãos sociais. É ele que, no fundo, como pivô, tem que alertar os órgãos sociais para toda a interação que existe entre eles e que está pendente. Designadamente, por exemplo, os pareceres do órgão de fiscalização, as intervenções do órgão de fiscalização, as deliberações do órgão de gestão, porventura o órgão de fiscalização deva atender. Eu creio que o secretário tem que ter uma movimentação. E por isso, digamos que, embora não seja um órgão independente, tenho muitas dúvidas sobre a capacidade do Conselho de Administração de afastar os secretários se não tiverem uma justa causa para o fazerem. É interessante pensar nisso, é eventualmente uma provocação mais aos órgãos de administração que aos secretários, neste caso, ficam fortalecidos se prevalecesse uma leitura destas, mas confesso que foram ideias que eu vim a criar à medida que vim a refletir sobre isto e foi o Abel que me obrigou a refletir um pouco mais ainda. Eu agradeço-lhe por isto uma vez mais. Quanto à interação com os outros órgãos, há aqui uma questão interessante que eu não sei como é que é de responder, como é que o secretário fiscaliza o fiscal único nos casos em que ele é facultativamente designado. É interessante perceber isso, porque o fiscal único é sui generis. Também é algo que merece uma reflexão interessante, saber quando é que o fiscal único, no fundo, é sinónimo de Conselho Fiscal. Gostaria de deixar isso presente. Em matéria de responsabilidade do secretário, não há muito aqui a acrescentar ao que já foi dito por juristas ilustres anteriormente.
de facto, o secretário tem, digamos, responsabilidade pelos atos ilícitos que cometa. Quando não houver ilicitude, não pode ter essa responsabilidade. Eu acho que a autonomia das funções do secretário, tal como a lei o configura, justifica que ele seja considerado um órgão societário. Não é fundamental para mim, para ser órgão que forme a vontade da sociedade, não é fundamental que exprima externamente a vontade da sociedade. Repare-se, o Conselho Fiscal só forma parcialmente a vontade e raramente o exprime externamente. Portanto, eu diria que também é um órgão com alguma limitação, mas é um órgão fundamental, porque é um órgão intercalar entre o coletivo dos acionistas e o órgão de administração. Já aqui referi, e em jeito de síntese, gostaria de deixar aqui equacionados 2 ou 3 aspectos. Primeiro, justificar-se a alteração, como eu referi, digamos, da nossa lei, em termos de tornar obrigatório o secretário nas grandes sociedades anónimas e não apenas nas cotadas, e, portanto, acabaria por ser obrigatório também nas abertas, porque a maior parte das abertas são grandes, e creio que no futuro nem se justificaria fazer essa separação. Ou seja, não vejo porque que há outro rigor, ou um rigor muito grande para alguns aspectos, e essas sociedades podem dispensar de ter um secretário. Equaciono até, se tivesse a alterar, digamos, a lei na matéria do secretário, considero ao secretário algumas funções que seriam funções básicas de observância das disposições legais em vigor e, portanto, seriam disposições que o aproximariam de algum modo um órgão independente, mas notem que eu acho que o órgão de fiscalização não é um órgão independente. Se nós recuarmos ao século XIX, sabemos que o órgão de fiscalização era formado pelos segundos acionistas mais relevantes da sociedade. Os mais relevantes estavam no órgão de gestão, os segundos mais relevantes no órgão de fiscalização. Portanto, há que distinguir controle político de controle económico e financeiro ou da natureza contabilística. Por isso, deixaria aqui, também há uma outra questão que eu não discuti, mas vou deixá-la em aberto porque gostaria de ouvir, digamos, os meus colegas de painel, a acumulação de funções do secretário em conselhos de administração e em mesas da Assembleia Geral, designadamente. Seria muito interessante ouvi-los sobre isso. Porquê é que só se pode ser secretário em 7 sociedades? Porquê é que esta escolha das 7 sociedades? É engraçado, os membros dos órgãos de fiscalização têm que ser em 5. Qual é que é a ratio que no fundo justifica isso, sabendo que depois alguns colegas nossos justificam a acumulação noutras sociedades. E last but not least, que é muito interessante, mas que eu deixo aqui também, digamos, equacionado, porque tenho as maiores dúvidas, os efeitos, o contributo que os secretários possam dar, digamos, na procura da realização da sustentabilidade, sabendo que a nossa sustentabilidade que nós procuramos hoje não é uma sustentabilidade meramente institucional, é também uma sustentabilidade ambiental, e é essa que está na ordem do dia. Devo dizer, não creio, acho que o secretário pode, quando muito, contribuir para a agenda dos órgãos da administração e da fiscalização, certamente em alguns casos já o faz quando tem essa confiança, mas a lei ou os estatutos poderiam naturalmente reforçar esse papel. E esse papel era um papel que eu acho que seria extremamente interessante e extremamente útil e importante. Muito obrigado pela vossa atenção e espero não ter sido demasiadamente exaustivo. Muito obrigado, Sr. Professor Paulo Olavo Cunha, pelo contributo extremamente completo, pela síntese exemplar, pela fina problematização e pelas questões com que nos privilegiou. Eu tomei boa nota de que o secretário da Sociedade foi referido como órgão da sociedade, como pivô e motor fundamental do funcionamento dos órgãos sociais, e notei também a aproximação que fez às artes da Marinha, convocando de alguma forma para a nossa discussão uma ideia de navegação. E é neste contexto de navegação, com azimutos bem definidos, que no nosso painel de debate eu gostaria que procurássemos focar-nos em alguns temas específicos, se possível tentando contribuir para libertar os secretários da sociedade do confinamento a que alguns estatutos parecem remetê-los. E nesse sentido gostaria de começar por endereçar uma primeira pergunta
à Ana Pina Cabral, perguntando-lhe precisamente como é que vê a evolução do papel, das funções e dos deveres dos secretários da Sociedade, desde a sua consagração legal e passando pela afinação do seu estatuto em 2006 até à atualidade, e de caminho, se assim o entender, o Dr. Paulo Olavo Cunha deixou algumas provocações que se quiser abordar também a propósito desta pergunta, por favor. Ana. Obrigada, Abel. Obrigada, Paulo. Gostei de o ouvir. Estava à espera que me lançasse esse desafio, porque é um tema que temos pendente já há bastante tempo. Mas eu gostava de começar por referir a questão que colocou e que é uma questão que eu sinto muito. Penso que se não for das pessoas que é secretário, se desempenha a função de secretário da Sociedade há mais tempo, devo estar muito próximo disso. E, portanto, essa sua questão da denominação é uma coisa que me preocupa. Eu lembro-me sempre, quando eu fui designada secretária da Sociedade, uma pessoa que penso que a esmagadora maioria de nós muito considera, o Dr. Vilelis, que foi o meu primeiro diretor, telefonou aos meus pais a cumprimentá-los. E a minha mãe telefonou-me e disse: filha, ouvi dizer que eras secretária, não era melhor mudar de emprego? Bom, este nome foi um estigma que existiu nos primeiros tempos do secretariado da Sociedade. As pessoas tentaram desviar o nome, passando a chamar de secretário-geral, e eu sempre explicava que eu não vendia croquetes, mas eu julgo que o nome não é o que importa. O que importa é a função. E o que nós temos é que a função do secretário da Sociedade está muito, muito limitada. Se nós olharmos muito criteriosamente para o que o secretário as competências que o artigo 444 fixa ao secretário da Sociedade, pois constatamos que estamos numa situação bastante notarial, como o Paulo disse. Aproxima-se muito das funções notariais. Depois nós temos que eu peço-vos desculpa, mas eu esqueci-me de desviar o telefone. Já o fiz agora. Depois nós temos que os secretários ocupam o seu próprio espaço e enquanto entidades que estabelecem pontes, criam ligações, asseguram a transparência do relacionamento dos acionistas e dos diferentes membros dos órgãos sociais, acabam por ganhar um espaço na sociedade. E é por isso que eu entendo que é bom que o secretário da Sociedade seja um quadro da sociedade, é essencial que conheça bem a sociedade e nas grandes sociedades que conheça bem o grupo e, na minha ótica, devia ter funções, e se eu desempenhar funções em regime de exclusividade. É uma função que exige uma dedicação e uma confiança por parte de todos os players na sociedade que não se compagina com a possibilidade de desempenhar funções em outras instituições. Nós temos que nos recordar que o secretário da Sociedade é uma entidade que tem acesso a todas as deliberações de todos os órgãos da sociedade. Nem mesmo os membros do Conselho de Administração têm esse acesso, do ponto de vista formal. E, portanto, imaginar que pode um secretário da Sociedade desempenhar funções em mais do que, não digo mais do que uma sociedade, mas digo em mais do que um grupo. Porque no caso do BCP, como muitos de vós sabeis, eu desempenho funções de secretário da Sociedade ao nível da maior parte do grupo e já agora, Paulo, algumas dessas sociedades são por cotas.
Mas eu considero que, como vos digo, que a função do secretário é uma função que deve ser exercida em regime de exclusividade. E não me preocupa muito o nome que se dê ao cargo. É um nome que já está instituído, que já está reconhecido. Bem sei que é a tradução do Company Secretary muito literal, mas também é o único ordenamento em que o secretário da sociedade existe com funções idênticas às nossas. Por isso, eu até compreendo bem os sete cargos, por mim, até deveriam ser só um cargo. Um cargo, um grupo. Não se pode fazer disto uma profissão de secretários da sociedade, porque dividir a cabeça de cada um por forma a assegurar que os conhecimentos não passam de umas cidades para as outras, isso é teoria, não pode corresponder à verdade. Em relação ao velho tema de secretariar a mesa, pois eu considero que o secretário da sociedade tem que ter assento de pleno direito na mesa. Não é eleito, aí posso reconhecer que os estatutos do banco poderiam ter uma redação mais adequada do que a que têm, e aquilo que nos estatutos do banco se chama vice-presidente deveria talvez chamar-se secretário, mas aqui temos o estigma da palavra secretário, uma pessoa ser convidada para secretária, não querem. Agora, de facto, se olhar bem para os estatutos do BCP, verificará que aquele que é chamado vice-presidente é, de facto, a pessoa a quem a lei atribui as funções de secretário da mesa. Mesa essa que é secretariada, e aí eu sou intransigente, acho que é essencial, pelo secretário da sociedade, porque o secretário da sociedade é que garante aos acionistas, aos órgãos sociais, quer a regularidade dos procedimentos de convocação da Assembleia Geral, na prática, quer o conteúdo da ata, que o certifica e que o transmite a terceiros. No caso do BCP, como lhe digo, os estatutos são claros no sentido de que não é eleito, portanto não é um membro de pleno direito da mesa, deveria o nosso vice-presidente ser chamado de secretário, mas aí temos o problema que há pouco falámos e que a minha mãe bem conhecia, secretária, filha, o melhor é mudar de emprego. Em relação à sua questão inicial, as funções de secretário não evoluíram nada, eu diria. Desde o princípio que são as mesmas. Nós percorremos a legislação europeia e a legislação nacional e a única referência que existe ao secretário é no Código das Sociedades Comerciais. Infelizmente não nos aparece mais nenhuma disposição legal e é pena que não o seja, deveríamos lutar para que isso não acontecesse. Não sei se respondi à sua questão. Muito bem, Ana, muito obrigado. Penso que respondeu perfeitamente e eu aproveitaria talvez essas suas palavras para alargar a discussão ao Rui Oliveira Neves, meu caro Rui. O Dr. Paulo Olavo Cunha também introduziu na exposição que fez o tema do Covid, que é obviamente absolutamente incontornável no momento que vivemos. E eu gostava de saber como é que tem sido a experiência e o contributo dos secretários da sociedade, e o teu próprio neste caso, para o novo relacionamento entre os órgãos de governo nas sociedades, neste ambiente de pandemia, e se da tua perspectiva, de algum modo, os secretários terão ganho um novo papel de maior relevo em matéria de gestão de crise, quando confrontados com esta situação que estamos a viver. Olá a todos, obrigado Paulo pelo convite. Eu diria que
o secretário, durante esta fase de pandemia, e olhando quer para a experiência própria, quer para a experiência de colegas, contribuiu para ser uma espécie de garante de estabilidade. Ou seja, quando tudo estava a oscilar e havia uma imprevisibilidade grande em relação a todo o contexto, a todo o ambiente económico, até ao quadro legal, eu diria que houve aqui atividades muito importantes de estabilização do funcionamento dos órgãos sociais que foram imprescindíveis do ponto de vista institucional. Ou seja, a ideia da regularidade do funcionamento das instituições foi determinante para, no momento de crise, essas organizações, essas instituições poderem seguir o seu caminho. E eu destacaria, Paulo, aqui 3 aspectos, Abel, 3 aspectos em relação a estes desafios que tiveram a ver, primeiro, com o normal funcionamento, segundo, com a colegialidade, que é um desafio que também foi muito posto em causa, e com o sentido estratégico, a capacidade de manter o sentido estratégico, nomeadamente para o órgão de administração. Bom, começando pela primeira questão, que eu acho que é aquela da estabilidade, da normalidade de funcionamento. Aquilo que se assistiu foram várias dimensões, desde logo muito práticas, que é como é que se reúne, como é que os órgãos continuam a funcionar quando toda a gente está em distance working, e aqui eu acrescentaria dentro dos papéis, dos vários papéis, eu diria que o secretário toca 7 instrumentos e, portanto, dentro dos papéis do secretário, um dos papéis foi o de formação, ou seja, foi também contribuir para induzir formação em relação aos membros dos órgãos sociais para garantir esta estabilidade e esta continuidade de funcionamento. Porquê? Foi preciso adotar ferramentas novas, foi preciso adotar tecnologia que em muitos casos não estava testada. Hoje, para todos, é muito normal estarmos a fazer uma sessão de Zoom, é normal darmos aulas em ambiente de Zoom, mas a verdade é que em março não era, e portanto foram experiências novas, e sobretudo, se a gente pensar nas Assembleias Gerais, então aí o desafio ainda foi maior, ou seja, convocar Assembleias Gerais num contexto de crise foi o maior desafio. E recordam-se que a lei permitia às empresas adiar a realização das Assembleias Gerais. E aqui confesso que tivemos uma atitude que foi suportada pelo Conselho de Administração e pela Assembleia Geral, no sentido de não ceder a essa tentação de poder adiar e de esperar que melhores dias viessem, mas de enfrentar o contexto que tínhamos e cumprir o calendário societário, porque acho que é fundamental em momentos de crise mostrar a capacidade de continuar a respeitar aquilo que foram os compromissos que tinham sido comunicados aos investidores em seu momento, no início do ano, como é comum para as sociedades cotadas, e portanto respeitar esse calendário e demonstrar a vitalidade e capacidade de atuação, creio que foi determinante para também dar credibilidade ao próprio funcionamento dos emitentes, portanto, para que os próprios investidores vissem nos emitentes umas organizações que funcionam, que estão apetrechadas para reagir às crises. Bom, na segunda, nesta dimensão de normalidade da Assembleia Geral, um dos aspectos que foi interessante foi precisamente a interação com os acionistas. Neste contexto de crise foi mais relevante a interação com os acionistas do que normalmente é, e aqui estou completamente de acordo com a Ana Pina Cabral quanto ao papel de interação que existe entre o secretário da Sociedade e os acionistas na preparação de toda a Assembleia Geral. Portanto, temos de ser realistas, é necessário que haja um órgão que dá esta estabilidade, que prepara a Assembleia Geral, que interage, que presta informação, que esclarece dúvidas, que assegura que os registros que existem estão todos verificados e, portanto, que há uma convocação regular da Assembleia Geral e que aqueles que são os acionistas que estão listados, de facto, são os que estão credenciados para a Assembleia Geral, e isso é, sendo naturalmente uma função notarial ou paranotarial, é uma das competências e uma das atividades que o secretário da Sociedade desenvolve. E, portanto, isto aqui criou eu diria que há um capital de confiança. Portanto,
aquilo que eu considero é que o secretário tem um capital de confiança precisamente por estas funções, e isso é positivo na relação das sociedades cotadas com os investidores e, portanto, destacaria essa dimensão. Depois, o segundo aspecto que vos tinha dito, do funcionamento colegial, foi também uma questão fundamental, que é, com exceção do próprio secretário, que é singular, ou do fiscal único, que também é singular, a generalidade dos órgãos é colegial. E, portanto, manter a capacidade de, neste ambiente que eu diria que é quase televisivo, estarmos a funcionar colegialmente, significa isso preparar a tomada de deliberação, debater, apreciar temas com a profundidade que muitas vezes se exige nos órgãos de administração ou nos conselhos fiscais, ou órgãos de fiscalização em geral. E tomar decisões requer, de facto, muita coordenação, requer que exista toda uma preparação e toda uma organização e acompanhamento da reunião que assegure esse funcionamento colegial. E, portanto, este é um aspecto que também diria que foi fundamental. Aqui, através do quê? Através do acompanhamento e do aconselhamento jurídico. Portanto, houve aqui, de facto, a necessidade, se vocês pensarem na quantidade de legislação que foi saindo durante estes últimos 9 meses e da necessidade de tomada de ação por parte dos órgãos de administração, de forma quase imediata, perante aquilo que eram as novas regras e as novas restrições que foram sendo impostas desde o estado de emergência até hoje, que estamos quase no mesmo contexto, mas foi fundamental, de facto, este aconselhamento. E, portanto, a colegialidade também beneficiou desse aspecto. E o terceiro desafio foi a manutenção do sentido estratégico, ou seja, sermos capazes de, em crise, em ambiente de crise, continuar a pensar o futuro, continuar a olhar para aquilo que são as decisões que as empresas têm que tomar num contexto de crise económica, em que os setores com maior ou menor expressão estão todos a ser impactados durante este período, e, portanto, o sentido estratégico tornou-se, se não mais importante, tão importante como era antes. Portanto, o funcionamento dos órgãos diretivos, a capacidade de reflexão, de liderança, foi claramente colocada à prova e, portanto, o funcionamento das organizações teve que estar lá. E aqui eu acho que foi o papel dos secretários, foi precisamente criar as condições para que se continuasse a funcionar com normalidade dentro do ambiente de instabilidade. Obrigado, Abel. Muito obrigado, Rui. Ana Luísa. Ana Luísa tem um ponto de observação absolutamente privilegiado, porque conhece muitíssimo bem as funções de secretário da sociedade e agora, como Chief Financial Officer, olha para estes temas da perspectiva do Conselho de Administração e, portanto, conseguindo quase que dialogar por si só com essas várias perspectivas. A questão que eu lhe colocava neste momento, e depois tenho outra a seguir, mas aproveitando as palavras de Ana Pina Cabral e do Rui Oliveira Neves, eu julgo que espelharam bem uma visão talvez mais tradicional do papel do secretário da sociedade, mas simultaneamente uma visão do secretário da sociedade como uma espécie de counselor e, portanto, com uma função de aconselhamento muito importante. A questão que eu lhe colocava é se lhe parece, em primeiro lugar, que esta visão de evolução da figura do secretário da sociedade faz sentido da perspectiva do Conselho de Administração e, por outro lado, se lhe parece que a atual situação de pandemia poderá contribuir para uma maior alteração ou reconfiguração das funções dos secretários da sociedade. Boa tarde a todos e agradecer ao Abel mais uma vez o convite para participar deste painel de tão ilustres juristas. Eu confesso que no princípio estranhei um bocadinho o convite, mas rapidamente o Abel esclareceu que isso se devia precisamente ao facto de eu estar numa posição um bocadinho diferente e no facto de se calhar ter uma perspectiva diferente também enquanto secretário da sociedade ou secretário da sociedade
que não era, ou que não tinha um background jurista. Nesse aspecto, eu diria, e se calhar começando até um bocadinho pelo que, em disputa um bocadinho daquilo que a Ana Pina Cabral referiu, eu acho que se calhar do ponto de vista regulatório, dos estatutos, o papel do secretário da Sociedade pode não ter evoluído, mas efetivamente eu considero hoje, quando olho um bocadinho para trás, que o secretário da Sociedade é um bocadinho o guardião do governance, como referiu o professor Paulo Olavo Cunha, e inclusive aqui na Jerónimo Martins, independentemente de remeter nos estatutos muito para a questão da lei, por exemplo, tem um papel que eu considero bastante importante de coordenação dos não executivos. Não existe nenhum administrador não executivo que tenha sido nomeado para coordenar os restantes. Esse papel foi conferido ao secretário da Sociedade de modo a garantir claramente o acesso à informação e, inclusivamente, sempre que existem situações de conflito de interesses ou de algum tipo de incompatibilidade, de efetivamente assegurar que é tudo feito como deve ser. E portanto, eu considero que, e aí concordo inteiramente com a Ana Pina Cabral e com o Rui, quando eles referem a questão da confiança, ou seja, o secretário da Sociedade senta-se na maior parte dos órgãos sociais e, nesse aspecto, e fazendo um bocadinho agora aqui a ponte para a questão da pandemia, para o papel do secretário da Sociedade nesta altura, eu parece-me claramente que esse papel, se alguma coisa aconteceu, foi mostrar a relevância e que o facto de os secretários da Sociedade serem relativamente discretos ou terem um papel relativamente discreto não significa que não sejam e não assumam claramente um papel muito relevante. E digo isto porquê? Porque se o papel, se em plena crise, onde inclusivamente há questões que ultrapassam e que inclusivamente são muitas vezes questões da própria continuidade das empresas, nesta situação de pandemia, algumas grandes empresas, como sabemos, estão a passar por períodos de elevadíssima dificuldade e com desafios reforçados. Eu diria que o papel dos órgãos de gestão e de fiscalização é muito mais relevante e há que garantir que são tomadas as decisões nos momentos certos e de forma rápida e com a informação necessária para exercer essas decisões. E claramente o secretário da Sociedade, se isso acontece com os órgãos que ele tem que secretariar, tem um papel fundamental na tal transparência, na tal preparação, como o Rui referia, antecipadamente, ter a certeza de que está tudo devidamente preparado, que todos os ângulos foram devidamente acalculados para poder tomar as melhores decisões, quer ao nível do Conselho de Administração, quer ao nível depois de qualquer dos órgãos de fiscalização. E, portanto, ultrapassar constrangimentos de comunicação, garantir que a dinâmica das discussões continua a ser feita da melhor forma com esses constrangimentos e garantir que todas as deliberações depois são claramente passadas à organização, que é outro papel que aqui claramente tem muita importância, e o facto de, como a Ana referia, de se conhecer a organização muito bem, de saber exatamente quem é que tem que receber a informação para poder atuar e poder implementar no terreno as decisões que são tomadas ao nível dos diferentes órgãos, parece-me claramente que se o papel em si, como eu digo, do ponto de vista legal e dos estatutos não alterou muito, na prática, definitivamente esse papel, e no nosso caso, onde, por acaso, o secretário da Sociedade não é um jurista, não só o papel do secretário da Sociedade, como do General Counsel, que o apoia muitas vezes na garantia de ser esse pivô e esse assessor, isso é claramente esse trabalho conjunto que tem funcionado muito bem aqui na Jerónimo Martins. Posso dizer que foi acautelado e que nesse aspecto eu diria que
a visibilidade dos secretários terá sido maior pelo facto de efetivamente haver estes constrangimentos e deles nos permitirem ou serem o garante que esses constrangimentos são claramente ultrapassados para se tomar as melhores decisões ao nível dos diferentes órgãos da sociedade. Ana Luísa, eu gostava, entretanto, de ouvir sobre um outro tema. É que, ao mesmo tempo em que entramos nesta situação de pandemia, com todas as consequências devastadoras que tem tido e que vai continuar a ter, houve outras discussões, algumas das quais já se tinham iniciado e que, na maior parte dos casos, permaneceram, continuaram e, em alguns casos, até foram intensificadas. E uma dessas discussões em curso, que foi recuperada e reativada ainda antes da pandemia, é a discussão relativamente ao propósito das empresas, que eu resumiria, sabendo que eu faço de forma algo redutora, num conflito aparente entre um shareholder model e um stakeholder model. Parece-lhe que existe realmente espaço para uma abordagem do propósito em prejuízo, vou dizer desta maneira, de uma abordagem para o lucro, ou a pergunta colocada nestes termos, e ainda por cima nesta altura, não faz sentido? Eu diria, eu trabalho ou fiz carreira numa empresa que é um bocadinho sui generis nesse aspecto, porque vive numa série de paradoxos, não é? Eu não considero que a abordagem do lucro seja necessariamente antagónica da abordagem do propósito. E posso, por exemplo, dizer que um dos nossos, ou aquele que foi o chairman que hoje as pessoas associam sempre a Jerónimo Martins, o Sr. Alexandre Soares dos Santos, ele costumava dizer que as empresas deviam perseguir lucro no sentido de que tinham de ser relevantes para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus empregados e para as comunidades onde operavam, porque sem isso também não conseguiam ter lucro e sem o lucro também não conseguiam continuar a garantir que eram relevantes. Portanto, que havia aqui, no fundo, um ponto de equilíbrio nessa questão. Claro que hoje dizer que se percebe o lucro, até pelos próprios efeitos devastadores que houve para minar a confiança de acionistas em determinado tipo de empresas e de casos que são bem conhecidos, não é? Em que a pressão de curto prazo e se calhar sistemas de incentivos desalinhados que premiavam muito o curto prazo levaram inclusivamente levaram a que determinado tipo de empresas desaparecessem, não garantissem a sua sustentabilidade, não é? Hoje em dia eu acho que é bom que efetivamente isso é notório, eu posso dizer porque eu falo com os investidores, inclusive enquanto fui secretária da sociedade acumulei o papel de representante do management perante a comunidade de investidores do Jerónimo Martins e posso dizer claramente que existe uma preocupação muito grande, que é cada vez maior e que evoluiu imenso nos últimos 20 anos, por parte dos fundos institucionais e dos grandes investidores em garantir que as empresas têm um propósito, mas sem descurar, obviamente, e sempre um bocadinho com a ideia de que têm também de ser rentáveis ou de pelo menos procurar, porque rentáveis, e quem diz rentáveis não é só no curto prazo, é no longo prazo, e isso significa que essas matérias da sustentabilidade têm de estar sempre em cima da mesa. E, portanto, a questão do propósito é claramente hoje um tópico em cima da mesa e que a pandemia veio, e isso eu posso testemunhar mesmo da primeira pessoa, veio dar outro tipo de dimensão ou perspectiva. Porquê? Porque com o impacto brutal que teve em alguns dos resultados de algumas das companhias, em alguns dos setores, mesmo naqueles que foram menos afetados, por exemplo, no nosso caso nós continuamos a funcionar enquanto, pelo menos na parte da distribuição alimentar, enquanto cadeia essencial,
O que é também notório é que as principais questões que foram colocadas logo a seguir a ser declarada a pandemia a Covid-19 foram essencialmente quais eram as medidas que estávamos a adotar perante os nossos empregados, em termos de proteção, em termos das comunidades onde operamos, quer dizer, qual era o esforço que estava a ser feito, nomeadamente na dimensão social. Portanto, já não tanto de environment, mas a parte de social, vamos dizer, do ESG, ganhou outro tipo de dimensão com a questão da pandemia e com os efeitos que teve. Portanto, nesse aspecto, e um bocadinho, se calhar, sem fugir à questão do Abel, que é claramente pertinente, eu diria que, mais do que, por exemplo, os governos mostrarem que estão atentos a estas questões e às vezes estes efeitos perniciosos das pressões dos resultados de curto prazo, na maneira como as empresas gerem e o facto de não olharem muitas vezes para o longo prazo, eu acho que isso está claramente a mudar, porque os próprios investidores, se bem que, obviamente, continuamos a ter alguns que continuam a utilizar as ações para investir de forma mais ou menos especulativa, o que é facto é que os grandes fundos institucionais começam a olhar e começam a ver o que é que nós fazemos e começam a ter inclusivamente no seu paradigma os grandes objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU e, portanto, começam a olhar por essas perspectivas quando olham para as empresas e metade das nossas reuniões começam a ser já em temas muito do propósito, da sustentabilidade e da relevância que efetivamente se tem que ter para os restantes stakeholders, que não só, ou melhor, como forma de garantia para o futuro do negócio continuar para os shareholders. Muito obrigado. Ana Pina Cabral, aproveitando a sua enorme experiência, não apenas como secretária da Sociedade, mas como ilustríssima jurista, queria também perguntar-lhe, e independentemente da opinião que possamos ter sobre esta discussão, stakeholder versus shareholder, se lhe parece que o nosso quadro legal atual comporta esta nova abordagem do propósito, ou seja, uma perspectiva mais no sentido de as sociedades irem de encontro aos interesses de todos os stakeholders e não apenas dos seus acionistas. Hoje eu não podia estar mais de acordo com o que foi dito pela Ana Luísa. Aliás, ela está numa empresa em que eu recordo-me bem de num dos períodos em que foi mais difícil ser secretária da sociedade, ou seja, em que foi mais difícil estabelecer o consenso e a ponte entre os diferentes membros dos órgãos sociais. Nós tínhamos como membro do nosso Conselho Geral e de Supervisão o Sr. Soares dos Santos, que já na altura demonstrava uma elevada consciência da necessidade de que as sociedades tivessem uma abordagem de propósito, como o Abel diz. Agora, olhar para estas duas coisas como duas coisas antagónicas é impossível. Nós evoluímos, fizemos um caminho, nós temos hoje em dia legislação que de alguma forma nos impõe o respeito por normas que visam garantia de sustentabilidade, de pegada ecológica, de igualdade de género. Eu penso que a nível de legislação não nos falta, estamos bem servidos. Aquilo que eu julgo que nos falta é passarmos de um momento em que pensávamos que a sociedade apenas visava o lucro, ou sobretudo visava o lucro, para uma cultura em que a sociedade cria um equilíbrio entre o lucro e o propósito, e em que a sociedade compreende que não pode ter lucro sem ter propósito, e sobretudo que os acionistas e os investidores nessa mesma sociedade não querem uma sociedade que só vise o lucro, querem pertencer a uma sociedade que também vise o propósito. Isto é uma coisa que, em meu entender, vai demorar muito tempo,
que eu penso que na maioria dos casos, neste momento, ainda é um pouco artificial. Como digo, nós, a lei, temos-la, chega, não precisamos de mais, o que temos é que interiorizar essa cultura. E essa interiorização é mais difícil. E nela os secretários da sociedade têm muita importância, porque são eles que vão alertando os diferentes órgãos sociais para as normas novas que existem precisamente a nível da sustentabilidade. Quando há pouco eu dizia que a função do secretário da sociedade não teve evolução, podia estar a ter uma perspectiva muito de jurista. Não esteve, está congelada, é óbvio. Mas reconheço ou orgulho-me do facto de que a classe a que eu pertenço ganhou o seu espaço, criou dependências da sociedade em relação à sua própria função, que eu penso que agora deveriam ser vertidas na lei. Mas deviam ser vertidas na lei não só a nível nacional, porque hoje em dia em Portugal, infelizmente, nós não temos, infelizmente não, eu sou defensora da Europa, o único problema que nós temos é que nós somos normalmente mais papistas que o Papa. E, portanto, limitamos-nos a transpor as normas europeias e, quanto mais draconianamente as transpusermos, melhor. E eu penso que todos deveríamos fazer um esforço no sentido de que assim não fosse. Ou seja, respondendo concretamente à sua pergunta, sim, temos as leis que são necessárias, se temos a cultura que é necessária para viver dentro dessas leis de uma forma natural, isso, lamento, não estou certa se temos. Muito obrigado, Ana. Eu concordo consigo relativamente aos dois aspectos. Sendo certo que, no que respeita à legislação, tenho um profundo e informado receio de que a Comissão Europeia se esteja a preparar a muito breve trecho para nos afogar em novos quadros regulatórios relativamente a esta matéria. Rui, Abel, eu não tenho dúvida disso, desculpe-me o diálogo, eu não tenho dúvida disso. Até porque, como é algo que é moda, que parece bem, para a qual de repente todos nos despertamos, a Comissão Europeia muito provavelmente vai fazer isso e logo nós transporemos todas essas normas para o nosso ordenamento jurídico interno. Aquilo que eu lhe digo é que eu acho que o que nós temos está bem, tem que ser consolidado, tem que ser interiorizado, tem que ser, a nossa cultura tem que o absorver. Porque quando não vai ser um fogo fato ou algo a que vamos todos procurar ver como fugimos. Todos não, mas pelo menos uma parte substancial dos nossos acionistas vai começar a procurar ver como contornar essas normas. Se elas não são interiorizadas, se não são admitidas como naturais, não podem ser implementadas. Inteiramente de acordo. Rui, eu desviei-me aqui um bocadinho para este tema da abordagem do propósito, porque me parece muito importante para fechar o círculo à volta de uma definição e de uma maior iluminação do papel do secretário da sociedade. Precisamente porque nesta transição que me parece estar a acontecer e que me começa a parecer incontornável que vai acontecer do ponto de vista legislativo, de uma transição que já percebemos que é algo artificial, mas que em termos regulatórios provavelmente não vai ser, de um shareholder model para um stakeholder model, gostava de te ouvir sobre qual é que poderá ou deverá ser o papel dos secretários da sociedade e, em particular, se poderão existir funções novas, especiais a desempenhar naquilo que respeita ao relacionamento com os stakeholders ou na construção da confiança dos investidores, ou se na verdade esse processo já está interiorizado e já está concretizado e, portanto, se essa alteração não terá efetivamente grandes impactos. Obrigado, Abel.
Eu começaria por este último aspecto que a Ana focou, que eu acho que é fundamental, que é a diferença entre aquilo que nós dizemos que fazemos e aquilo que nós fazemos. E só aquilo que nós fazemos é que de facto reflete a cultura. Aquilo que nós dizemos que vamos fazer ou que fazemos ainda não está interiorizado, ainda não corresponde à cultura das organizações. E portanto a evolução do governance também passa por estas práticas, pela interiorização de novos comportamentos, pela interiorização de novos paradigmas, e isso é preciso que seja a prática, ou seja, é preciso que se faça e não só que se diga que se faz, nos relatórios ou na informação que se publica. Portanto, para concordar com a Ana nesse aspecto. Eu, para responder à tua pergunta, e começar por dizer como é que eu vejo as funções do secretário, e eu agrupo-as reconhecendo a explicação do Paulo como muito rigorosa. Eu organizo-as de forma diferente. Eu organizo-as em 3 grupos. Aquilo que eu chamo as Governance Operations, aquilo que eu chamo o Governance Compliance e o Governance Counseling. Ou seja, o secretário da sociedade tem essencialmente estas 3 funções: garantir o funcionamento, a operacionalização do funcionamento dos órgãos, será o Governance Operations, é fundamental para a regularidade do funcionamento, tem que existir e portanto diríamos que é o layer de base das funções. Depois uma segunda função que é o Governance Compliance, e aqui entram todas as funções notariais ou todas as funções de conformidade que o secretário da sociedade deve garantir, nomeadamente quanto à adequação das deliberações que são tomadas e dos próprios processos às exigências legais. E aqui ainda não falámos, mas acho que é inevitável, há aqui uma proximidade que é grande com o letrado espanhol, e portanto a figura do letrado espanhol, que tem precisamente esta função, quer de compliance, quer de counseling, eu diria que em Portugal, ela na prática, ou seja, a forma como fazemos as coisas, na prática, quer esse governance compliance, quer esse governance counseling, é desempenhado pelo secretário da sociedade. E portanto este counseling é no fundo o guidance, a orientação no contexto regulatório que é proporcionada pelo secretário, que já foram aqui dados exemplos, quer pela Ana Luísa, quer pela Ana Pina Cabral, precisamente porque existe essa função de aconselhamento. A lógica do assessor de que o Paulo falava é a lógica de aconselhamento. É imprescindível que haja esta função de aconselhamento. E daí eu já levantei há pouco a ideia da questão do capital de confiança. Eu acho que estas 3 funções, as operações funcionarem bem, a conformidade estar assegurada e o aconselhamento ser rigoroso, leva a que esse capital de confiança permita encontrar novas funções. E portanto aquilo que eu diria que é o caminho de futuro para, neste novo contexto regulatório que estamos a viver, que já o estamos a estudar e que sabemos que ele vem aí relativamente à questão do corporate purpose, e se quiserem, o corporate purpose não é mais do que o license to operate, é a licença social para estarmos numa atividade que a comunidade reconhece como sendo relevante para si e, portanto, aceita que haja uma atividade lucrativa porque a comunidade beneficia com ela. Eu já vou falar também, se calhar importante, é o chamado sharing the benefits, a ideia de partilha dos benefícios, a ideia de que a comunidade ganha e a empresa ganha na comunidade, e portanto há uma relação ambivalente do ponto de vista de vantagens, quer para a empresa, quer para a sociedade, e portanto este capital, voltando à ideia, este capital de confiança que eu creio que todos reconhecemos que existe no seio societário relativamente à figura do secretário, permite uma nova função, aquilo que eu diria que é uma 4ª função, que é um terceiro género de representação. Tendo o Paulo dito muito bem que o secretário não tem função de representação da sociedade na medida em que não a vincula e portanto não a pode representar perante terceiros, e também não é procurador e portanto não tem um mandato específico enquanto procurador para representar a sociedade, há uma representação institucional, há uma dimensão de representação institucional que já é desenvolvida no contexto das relações com investidores, precisamente como a Ana Luísa dizia, no contexto do ESG. Hoje em dia os secretários, no fundo, ou
A Ana Luísa tem esta vantagem, é que ela tratava das relações com os investidores e, portanto, tratava de tudo num só contexto, mas quando há relações com investidores e secretário, a colaboração entre as duas áreas, portanto, entre o órgão secretário e as relações com os investidores, é fundamental precisamente para endereçar as questões e os pedidos de esclarecimento que vêm dos investidores. E esta representação, que já é normal no contexto das sociedades cotadas, junto de investidores ou junto de proxy agencies, também tem aqui um espaço para crescer junto dos outros stakeholders, precisamente porque os secretários incorporam, são os primeiros a incorporar as questões do ambiente regulatório e do contexto em que a regulação está a evoluir e, portanto, podem ter este terceiro género de representação junto dos stakeholders. Obrigado. Muito obrigado, Rui. Essa reflexão leva-me a voltar a Ana Luísa Virgínia e a perguntar-lhe o seguinte: de facto, simultaneamente com a situação de pandemia em que nos encontramos, com a reflexão sobre o propósito das sociedades, que como sabemos vai traduzir-se e concretizar-se rapidamente em iniciativas legislativas, designadamente a nível europeu, simultaneamente existe este fortíssimo advento das matérias da sustentabilidade e do financiamento sustentável, que também parece ir estender-se a muito breve prazo, se é que já não está a estender-se, a todas as áreas da gestão e da governação das empresas. Parece-lhe que as administrações das empresas portuguesas, das empresas cotadas, já estão suficientemente alertadas para este tema e sim, o que é que estão realmente a fazer de novo sobre este tema? Naturalmente conhece melhor a experiência da sua própria empresa, mas imagino que também no diálogo com os colegas de outras empresas vá permitindo perceber se de facto este alerta, este conhecimento já existe e se de facto já há atuação relativamente a este tema. Nessa matéria, só para referir duas coisas, quer dizer, relativamente ao financiamento sustentável, eu digo sempre que o financiamento é financiar projetos sustentáveis, não é? E nesse aspecto, eu julgo que as empresas estão cada vez mais sensíveis e sabem que a questão está na agenda, até pelas pressões externas que não são regulatórias. Como eu disse, eu acho que a pressão regulatória é muito mais as diferentes autoridades a tentarem mostrar que estão atentas aos diferentes problemas que têm surgido, às diferentes exigências que têm havido a nível, inclusivamente, da opinião pública e portanto, que têm que regular algo que deveria vir de dentro das próprias sociedades se querem sobreviver a longo prazo e não só, obviamente, terem os seus negócios rentáveis durante um espaço de tempo. Apesar da questão estar na agenda, o que é que me parece aqui que é o grande desafio das finanças sustentáveis que o Abel coloca e que, eventualmente, eu não sei se nesse aspecto se está a fazer tudo o que é possível no sentido de garantir, porque aqui não pode ser uma única empresa ou as empresas individualmente a fazerem-no e terão que ser inclusivamente as próprias instituições financeiras, se calhar, a ajudarem a definir aqui um novo paradigma a nível de indicadores que permita, no fundo, porque o que se nota claramente hoje em dia é as instituições financeiras querem financiar, querem dar uma roupagem aos empréstimos, muitas vezes associando-os a projetos sustentáveis, que muitas vezes, inclusive criando um novo modelo de negócio até para o verificar dessas várias critérios para qualificar enquanto projeto sustentável e podendo dar, lá está, a outra face da moeda que nós chamamos de o greenwashing, não é? Que no fundo dão a roupagem, fazem um tick in the box, mas na prática eu acho que aqui o grande desafio vai ser ter novas metodologias de cálculo e isso até se coloca a nível de país, quer dizer, quando o GDP ou o Produto Interno Bruto se baseia numa produção que não é a reutilização ou não é a reciclagem, mas sim a produção pura, isso faz com que, obviamente, que sempre que nós não estamos a produzir da mesma maneira ou estamos a reutilizar, isso não entra na equação.
E não entra também na equação, e aqui eu digo relativamente aos investidores, ainda é um grande desafio passar a olhar para as empresas e avaliá-las, não só ou incorporando os chamados cash flows, não é? Que são normalmente a base para calcular o valor e depois o preço das ações das empresas cotadas. Não existe ainda um critério para incorporar o risco da linearidade, que eu acho que esta pandemia veio ainda mais acentuar. Ou seja, veio, no fundo, mostrar que, efetivamente, se tem que colocar em cima da balança determinado tipo de medidas que têm muitas vezes a ver com o facto de eu ter uma atividade ou ter projetos que não são sustentáveis, significa que eu não posso dizer que eles vão gerar valor para sempre, ou porque isso não é verdade. E eu acho que isso não está claramente incorporado no modelo e na forma de avaliar da maior parte das instituições financeiras, tirando, eventualmente, e se calhar estando as mais avançadas nisso sejam as instituições tipo IFC, ou Banco Europeu de Investimento, ou Banco Europeu de Desenvolvimento, de Recuperação e Desenvolvimento, que já estão a ir um bocadinho mais além. Mas os restantes, parece-me a mim que a maior parte, vamos dizer, das entidades financeiras ainda não estão a tentar dar o passo seguinte, mesmo a nível de investidores, para tentar efetivamente incorporar na avaliação que fazem das empresas todos os fatores como refiro, de risco e toda a importância destes projetos de sustentabilidade, que normalmente, do ponto de vista de custos, são muito mais onerosos no curto prazo, e que depois não se dá a devida importância para dizer que no futuro ainda cá estarão e garantirão a continuidade das empresas e protegerão os negócios. E eu, nesse aspecto, eu acho que é um bocadinho tem que ir mais do que as administrações das empresas, tem que ir claramente, e eu acho que aproveito inclusivamente não só para congratular o 10º aniversário da AEM e o papel que tem tido, que eu acho que também vai ser importante aqui, Abel. Eu sei que os recursos não são muitos, mas que pode aqui aglutinar aqui uma série de vontades e a tentativa de se calhar discutirmos um bocadinho isto também das finanças sustentáveis, até do ponto de vista mais técnico, para garantir que estamos todos no mesmo comprimento de onda. Muito obrigado, Ana Luísa, e muito obrigado por um contributo que de certeza absoluta que nenhum jurista conseguiria dar. E que de facto é muito importante para este diálogo que nós temos que estabelecer entre as várias perspectivas sobre os temas. Rui, voltava a ti, agora que temos este capital de conhecimento acumulado que a Ana Luísa partilhou connosco, no fundo para voltar ao tema específico dos secretários da sociedade e para perguntar se, perante todas estas evoluções conceptuais, legais, de outra natureza, se perspectivas que estejamos no dialogar de uma nova era, de um novo Conselho de Administração, de um Conselho de Administração do futuro, e qual o papel a desempenhar pelos secretários da sociedade nesse eventual futuro que possa estar a ser construído. E peço-te alguma brevidade porque o nosso tempo está mesmo a esgotar-se. Então, muito rapidamente, Abel, eu acho que nós temos vivido os trends de proteção dos investidores institucionais, com um conjunto de medidas que vieram a reforçar quer deveres informativos, quer say on pay, quer a independência dos administradores, portanto ter stewards que funcionem como protetores precisamente dos interesses dos investidores institucionais, e agora estamos a caminhar num sentido que eu acho que é marcado por dois vetores. Um que já falámos, tem a ver com esta questão do corporate purpose e de alguma humanização das organizações que é fundamental, e portanto esse eu diria que já está endereçado, mas também um segundo que tem a ver com a digitalização. E eu aqui tenho em vários fóruns falado sobre o tema da digitalização e acho que ele também vai impactar necessariamente os conselhos de administração, ou seja, a questão das soluções da inteligência artificial e a sua interação com os processos de decisão vai inevitavelmente chegar
num futuro próximo. E, portanto, não tenho dúvidas de que o Conselho de Administração do futuro vai ser um conselho em que a inteligência artificial vai desempenhar um papel, o Big Data vai desempenhar um papel, precisamente para validar pressupostos, para permitir simulação de cenários, para permitir simulação de sentidos e de efeitos de decisões, e, portanto, o Conselho de Administração do futuro vai ser claramente impactado, a meu ver, por estas duas tendências. E o secretário, o papel do secretário também. E, portanto, eu diria que aquilo que tem a ver com aspectos mais notariais, mais organizativos, aquilo que eu chamei o Governance Operations e Governance Compliance, a digitalização tenderá a fazer com que isso deixe de ser relevante. E, portanto, o papel do secretário deixará, a meu ver, de ser tão ligado a estas funções, será mais ligado a outras dimensões. Portanto, enquanto gatekeeper, enquanto counselor e aquela terceira via de representação institucional, eu acho que são o futuro daquilo que pode ser o papel do secretário. Mas, claramente, a digitalização vai impactar conselhos de administração e o secretário da sociedade neste sentido, a meu ver. Obrigado. Obrigado, Rui. Ana Pina Cabral, a importância dos secretários da sociedade parece ter ficado suficientemente e indubitavelmente ilustrada e consolidada nesta discussão. A Ana Luísa há pouco referiu o secretário da sociedade como o guardião da governance. Eu gostava de perguntar à Ana Pina Cabral se lhe parece que, numa formulação se calhar ligeiramente diferente e até admito menos elegante, se poderemos afirmar que o secretário da sociedade é verdadeiramente nas empresas um profissional, efetivamente, um profissional da governance. E, face aos desafios que se colocam, se lhe parece, e já antecipou de alguma forma a resposta, que a figura carece de um novo respaldo jurídico e se lhe parece, por exemplo, que a AEM pode ajudar aqui nesta reflexão no sentido de conseguirmos uma maior integração de aspectos específicos da figura do secretário da sociedade até noutros sistemas e quadros legais, regulatórios ou recomendatórios. Obrigada, Bela. Eu estou perfeitamente de acordo. Eu acompanho o mais possível o que o Rui disse. As funções que hoje em dia a lei comete aos secretários da sociedade são funções que já hoje são menores. Eu penso que se for perguntar aqui no meu grupo quais são as funções do secretário da sociedade, poucas pessoas se lembrarão das funções que são as constantes do artigo 444. O secretário da sociedade é, na verdade, o motor da mudança nas normas de governo, o garante do bom funcionamento dos órgãos, sobretudo do correto e adequado relacionamento entre os membros dos diferentes órgãos, e nessa medida é imprescindível, penso eu, proceder a uma alteração da lei e proceder a uma alteração das competências do secretário da sociedade. Dar ao secretário da sociedade as funções que todos nós temos estado aqui a falar, que todos temos entendido de forma pacífica como sendo as que são dele, é importante, porque se nós olharmos para a lei, não são essas as que lá estão. Ou são muito poucas as que lá estão. E por isso eu penso que é essencial que a legislação evolua, é essencial que os nossos normativos internos sejam adequados e também que a AEM, o IPCG, enfim, todas aquelas estruturas e organizações que se preocupam com o bom governo da sociedade lutem porque haja uma alteração, uma densificação e uma formalização das competências do secretário da sociedade, tal como tivemos a falar delas nesta conferência. Porque, volto a repetir, aquilo que nós dissemos que são as competências dos secretários da sociedade, são as competências que cada companhia atribui ao seu secretário da sociedade.
não são as competências que decorrem da lei relativamente ao secretário de Sociedade. As competências que decorrem da lei são muito mais exíguas, muito mais limitadas. E mesmo essas, penso eu, que careceriam de um aperfeiçoamento muito maior. Na era digital em que nós estamos, já não se justifica que o secretário da Sociedade tenha mais ou menos, mesmo na nossa lei, tenha as competências de certificar cópias. Não faz sentido. Todas as competências do secretário, entendo eu, estão claramente desatualizadas e precisam desesperadamente de uma atualização. Obrigado, Ana. Bom, eu gostava muito de poder continuar aqui a conversar convosco, mais algum tempo sobre estes temas tão interessantes e apelativos. Infelizmente o nosso tempo esgotou-se, já se esgotou há um bocado, já estamos nos 15 minutos académicos da parte final, aqueles em que normalmente entramos pelo intervalo e pela aula do colega que vem a seguir. E portanto vamos ter que terminar. Eu não me esqueço das questões e das perguntas que o professor Paulo Olavo Cunha elencou e que ficaram por responder, e na verdade estava aqui com grande satisfação a ouvir-vos e a pensar que este nosso debate e esta nossa sessão deve constituir o embrião de algo que devemos procurar desenvolver no futuro próximo e para o que a AEM está totalmente disponível, no sentido de aprofundar estes temas, eventualmente num fórum de secretários da sociedade que possamos vir a constituir a breve trecho. E portanto, nesta ocasião, queria voltar a agradecer-vos muito terem aceitado o nosso convite e o vosso contributo, Dr. Paulo Olavo Cunha, Ana Luísa Virgínia, Ana Pina Cabral, Rui Oliveira Neves, todos aqueles que nos acompanharam e que ainda estão connosco. Desejar-vos uma excelente noite, uma boa semana de trabalho e em breve estaremos a convidar-vos para as 2 próximas conferências deste ciclo de 7 que ainda faltam em termos de ciclo de comemoração do 10º aniversário da AEM. Muito obrigado a todos mais uma vez e muito boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigado.